Graças a Deus. O livro é Gênesis, o capítulo é 1. Olha, você está esperando que eu te diga alguma coisa? Eu também esperava dizer alguma coisa, mas eu percebi que eu não vou fazer diferença alguma na tua vida. E por que você está aqui? Porque alguém te trouxe aqui. E é esse alguém que quer falar contigo. Espírito Santo, Espírito da verdade, Jesus Cristo, Adonai, a luz, Elohim, o ser esplêndido. Vamos lá? Começa Gênesis dizendo bem assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando Ele criou? No princípio. Analise. Deus está na eternidade. A eternidade ela não tem começo, meio e fim, pois Deus é eterno, né? Então esse é Deus. O próprio Deus é a eternidade. Então quando Ele cria alguma coisa que diz que tem princípio, então ali se diz o começo de tudo, né? O do tempo. O tempo ele tem um começo e ele também chega ao seu término, né? Assim da vida humana, da terra, e tudo que há. Então, no princípio, no começo, na hora zero, né? Tem que começa os segundos. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. É certo que a gente vai encontrar ali para frente onde está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então veja, a terra era sem forma e vazia. Terra vazia. Mas o que tem dentro da terra? Se a terra era vazia, terra vazia, o homem veio do pó e volta para o pó. A terra vazia? Não tinha nada dentro da terra? Bom, que parece seria uma pessoa, né? Então, o corpo era sem forma e vazio, que havia de ser habitado, o pó, né? Que estava na mente para ser preparado ali. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a água. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O mar que envolvia a terra, escuridão, trevas, engano. O mar, multidão de pessoas que se levantam contra Deus, mentes, consciências. Está falando de um princípio, está falando de uma criação. Escuridão. Engano que cobria o mar que envolvia toda a terra. O mar de pessoas que estão em cima, né? O mar de nuvens e testemunhas, de ditos, de falares, multidões de águas, né? Água em cima. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus vendo tudo isso. O Espírito Santo está por tudo. Tudo que é lugar. Está ali, está aqui, está lá. Está por tudo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, Ele traz a verdade para esse mundo, né? Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. As pessoas já estavam no engano. E Deus traz luz para eles e vê como isso é magnífico, né? Trazer Jesus Cristo para cá. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã e o primeiro dia. Jesus Cristo é o dia. Deus é dia. Na vida eterna é um dia sem fim. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. As águas de cima é o ensino que vem do alto. É a sabedoria, é o sangue do Cordeiro. É a água viva. A água viva não jorra de um poço que vem lá de baixo da terra. Antes a água viva vem lá de cima
sobre a tua cabeça. Isso é uma profecia, vai acontecer. Vai descer água aí sobre ti, pelo sangue do Cordeiro, pelo poder dele. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareçam a parte seca. Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, as águas que estão no céu. A sabedoria que do alto se reúna num só lugar, a fim que apareça a parte seca. As mentes que se fazem partes do ensino de Deus junto com Ele, havendo separação. E assim aconteceu, Deus ortogou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se havia ajuntado ele chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. Ele determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Árvores que dê frutos. Pessoas que têm amor no coração dão frutos amorosos. Pessoas doces dão frutos doces. Pessoas amáveis dão frutos amorosos. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cuja semente estava neles, de acordo com suas espécies. De acordo com suas espécies. Árvores cuja a semente estavam nos frutos. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinal para definir as estações, dias e anos. Ali vai falar sobre o tempo, né? E assim que seja também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. Mas mais que o tempo, vai falar sobre os que estão na verdade e os outros, né, à noite. E que sejam também luzeiros nos céus, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. Luzeiros no céu são pessoas que estão no alto, né, na verdade. Eles brilham pela luz de Cristo. Tem uma música que diz bem assim, né? Brilha, brilha, estrelinha, lá no céu pequenininha. Lá no alto brilha tu, né? Dando luz ao céu azul. Então veja, são seres de luz, almas que Deus criou para que reflitam a luz de Jesus Cristo, a verdade. Não é a mesma luz que ilumina aqui, pois a luz daqui, ela é matéria. É a luz do Espírito, então essas estrelas, elas estão cheias de vida. Assim aconteceu, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior que governa o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminar toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Essas estrelas são anjos. O sol é Jesus Cristo. Em analogia, né? E a lua é a igreja, né? Aqueles que são iluminados por Cristo. Então Deus fez os anjos, colocou Jesus aqui, e a igreja, que são pessoas iluminadas pela luz de Cristo, que estão reunidas, né? Para dirigir o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. Para dirigirem. Dirigir algo que guia, entende? Algo que leva. Então eles têm esse serviço, tanto Jesus, como os anjos, como a igreja. Tem o serviço de iluminar. O que é iluminar? É clarear com a verdade, né? E a verdade é um espírito, o espírito da vida.
Então é para quando dizer, falar, agir, seja visto a verdade e a verdade governe. Quer dizer que a verdade sim governa através de astros. Os anjos, eles se movem pela luz de Jesus Cristo, pela verdade de Deus. E a igreja é viva, só é iluminada porque o sol ilumina Jesus Cristo, concede vida para ela. E o mundo só pode estar aí porque tem essa luz. E observou Deus que isso era bom. Passaram a ser a tarde e a manhã, e foi o quarto dia. Você reparou que em tudo isso não há noite? Porque ali ele está fazendo aquilo do céu, da eternidade. Mas ele está fazendo da Nova Jerusalém, onde já está criada desde a fundação do mundo. Lembra que no começo diz no princípio? Então, na fundação do mundo, que aqui está fazendo referência, em primeiro lugar, é a Nova Jerusalém. E no meio dessas palavras encontra-se também textos e relatos sobre a criação do homem na terra. Disse também Deus, fervilhem as águas e um fervilhar de seres vivos que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos. Seres vivos são almas. Essas águas ali são os pensamentos. Então, que nesses pensamentos agora estejam cheios de vida, de almas, né? Então, são almas que pensam. Penso, logo existo. Teve alguém que disse isso. Pois é, ele chegou perto de alguma coisa, né? De compreender. E eu quero chegar perto também, cada dia mais. São passos, né? Fervirem as águas. E disse assim, e aconteceu dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então ali nessas águas tem cientistas, tem muitos, né? São seres muito grandes, ou seja, são mentes muito inteligentes, com um grande conhecimento. Perto de alguns outros, né? Grande mesmo, infinito é Deus. Então Deus os observou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Entende? Porque a sabedoria já é necessário ser criada. As pessoas que têm um conceito que analisam que os homens não sabiam fazer nada lá atrás, não, tinham pessoas muito sábias, muito esclarecidas, né, sobre isso, aquilo, cada uma com os dons que Deus as concede desde o começo, desde o firmamento. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia, e disse Deus, que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes na terra, cada um de acordo com sua espécie. Assim aconteceu. Ali está falando sobre almas também, tipos de mentes humanas, cada espécie, entende? Não que Deus não fez os animais, mas o agir de cada ser, de cada alma, a forma de pensar deles. Cada um, veja, Jesus Cristo é comparado a uma ovelha, tá entendendo? Limpa, onde o sangue dele purifica. Então, tem vários animais, tem a serpente, tem muitos. E Deus cria as almas de cada uma com um propósito. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Ali já eram almas, já existiam pessoas, a terra já estava cheia de vida. Então o que é esse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse momento Deus cria seres para a vida eterna. Ele decide ali, ele diz ali, né, que decidido já é. Mas ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali ele está fazendo filhos de Deus,
segundo a aparência e a imagem e semelhança, o caráter, as qualidades, né, da alma de Jesus Cristo. São seres agraciadíssimos, ricos. Eu não tenho coragem de dizer que sou um deles, porque são raros. Você viu que todos os que foram criados, mares, sábios, depois vários animais, mas dentre esses animais, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. São criaturas. Então os filhos de Deus, eles estão acima de tudo, né? Tudo isso, claro que não acima de Deus, e nem são maiores do que a própria verdade, mas estão junto a elas, porque fazem parte da verdade. Deus os concedeu isso. Deus entregou que eles fossem assim, e ninguém tira deles. Mas veja que nos mares, aquelas mentes grandes, cientistas e tudo mais, então eles recebem na terra, né, essa honra de serem bem vistos, honrados e tudo mais. Mas os filhos de Deus são os humilhados na terra, são os desprezados, são os que têm menos de todos. Mas eles são a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque então eles não dependem das mentes humanas. Sim, então vem neles o fazer de Deus, né? E eles são iluminados pela luz da vida, por Jesus Cristo, pela verdade. São feitos à imagem e semelhança do Filho de Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Não fala de todos os humanos, falam dos nascidos de novo. Porque quando Jesus Cristo disse, o Filho do homem que está nos céus, entende? Ali está falando dos homens de cima. Lembra que Jesus chamou de raça de víboras, e inúmeros outros nomes às pessoas. Mas quando ele falava do Pai, ele falava do homem que está nos céus. Então, seres humanos é do humano de cima, do homem de cima, do verdadeiro, do único, do vivo e do eterno, do que é acima de todos, entende? Deus os abençoe e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. E multiplicai-vos, provai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e a todos, também os animais da terra, a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, e todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. Então, os filhos de Deus estão aqui na terra. A função de toda a terra existir é para que seja gerado esses filhos. E disse bem claro, sejam fecundos e multiplicai-vos. Ali está sendo gerado de um para o outro, né, em família, os espíritos de cima, os filhos do alto. Então, pela palavra são gerados novos filhos para o reino dos céus, os que Deus já os gerou, entende? E esse serviço de levar a palavra adiante, de viver na fé, é onde os filhos de Deus estão sendo gerados. E as aves são os anjos que servem, que trabalham para Deus em primeiro lugar, nesse serviço onde os filhos do homem do alto é gerado. Então, e as outras criaturas, os outros homens sábios e tudo mais, eles trabalham mantendo tudo aí funcionando, mas para que os filhos de Deus estejam aqui, sejam alimentados, sejam servidos, sem precisar eles ficar pensando em tecnologia, em ciência, em agricultura. Eles apenas estão aqui, tudo acontece em função, primeiramente, do nome de Deus, da palavra de Deus, e também para que isso aconteça. A prioridade de tudo é o nome de Deus, o louvor de Deus, de Jesus Cristo, e que os filhos de Deus sejam gerados em primeiro lugar. Entende? Então, os que se exaltam, se engrandecem, enriquecem, se engordam, tudo aí, também estão trabalhando para que
indiretamente, né, como coadjuvantes desse trabalho. Recebem a honra na terra. E os filhos de Deus, eles vão vivendo e tudo vai chegando até eles, porque o Pai disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Alimento, tudo que é necessário para eles irem vir. E assim aconteceu, então Deus completou toda a sua criação, eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Sabemos que o sétimo dia é a finalização de tudo, onde eles ingressam na eternidade com Deus. Voltam para o Pai, que os fez, que os idealizou, que os criou. Tudo o restante é o serviço, é como trabalham, né? Tantos que são do alto, os anjos, tudo mais. Esses filhos são o amor do Pai. Ninguém os tira de Deus. São filhos de Deus. É lindo. Quem são, Deus sabe. Mas eles são. E Deus os fez. E eles estarão para sempre na glória do Pai. É magnífico. É de Deus, é como Ele criou. Ele me deu a conhecer, saber essas coisas, mas não tenho coragem de falar muito, nem de me exaltar, porque os filhos dele são pessoas muito humildes, muito especiais. São lindos. São imagens e semelhanças de Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa muito humilde, eis ali Jesus, uma pessoa muito generosa, bondosa, eis ali Jesus. São filhos de Deus, porque eles fazem parte da mesma pessoa, a mesma consciência. São gerados em Jesus Cristo. São nascidos de novo. Deus os fez. E eles se multiplicam pela palavra do Pai, né? Porque o Pai assim determinou. E que bom que você tem a oportunidade, essa excelência, magnitude de ser um especial, um filho do Eterno. Que a paz do Deus vivo chegue ao teu coração, te fortaleça, que você creia e viva eternamente, porque assim Ele determinou. Amém? Graças a Deus.